Inflação subiu 0,84% em fevereiro, 0,31 ponto percentual acima da taxa de janeiro. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta no mês passado, com exceção do vestuário. O maior impacto na inflação foi provocado pela educação por causa dos gastos com o começo do ano letivo. Na sequência, vem saúde e cuidados pessoais e também habitação. Fabi Barroso, a gente estava comentando aqui os desdobramentos da economia, a coletiva de imprensa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e agora essa informação sobre a inflação em fevereiro que subiu 0,84%. É muito simples a gente chegar nesse resultado. Mais uma vez, né, um governo que não tem comprometimento com gasto público, gasta para dedéu, e não tem a tal famosa âncora fiscal, está parecendo um batomushi, né? Eu posso falar do batomushi porque já o pessoal foi condenado de verdade. Então afunda a economia, afunda tudo e, consequentemente, dá inflação. E aí, só para ajudar, o Lula está querendo baixar os juros, o tal juros, né, que ele não consegue também explicar a motivação e como que ele funciona, no grito. E aí já tem alguns parlamentares trabalhando para a CPI da Americanas, que eu concordo, né? O mercado, manipulação de mercado, tem que ter mesmo a investigação, mas eu preferia nessa acreditar mais na Polícia Federal e nos órgãos comuns. Por quê? Porque nessa tentativa de colocar essa CPI que está... pode ser que venha, né, para apurar as Americanas, a fraude supostamente das Americanas, é possível que seja enterrado outras que nós temos bastante interesse, porque a gente sabe que as gavetas lá são muito enormes e muita coisa fica esquecida. Exemplo disso, cheguei a comentar ontem no programa aqui que eu fiz com o Silvio, a gente tem a CPI das ONGs, né, que jamais saiu da gaveta profunda. Então, vamos ver e vamos acompanhar essa questão de perto, porque inflação, gente, a gente vai enfrentar, porque não dá para tratar de economia sem âncora fiscal, né? E realmente o governo não sabe nem o que é isso. Silvio Navarro, na sua matéria aí de capa, né, Cortina de Fumaça, você também fala de inflação, começa inclusive falando da gasolina que está pesando no bolso do consumidor, né? Exatamente. Reonerou, né, Paula? Pois bem, olha só, Paula, em primeiro lugar, a gente falava agora há pouco sobre o Fernando Haddad. A Ana Paula trouxe um ponto, jogou luz, acho que num ponto central. Veja, nenhum jornalista perguntou, ministro, o senhor pode explicar o que o senhor não conseguiu explicar? O senhor, olha, faça perguntas específicas. Da onde é que o senhor tirou esse número? Quem propôs? Quais foram as bases desse acordo? Por que isso está acontecendo agora, já que lá atrás os estados aceitaram, de alguma forma, um pacto para redução de preços e isso impactou em arrecadação? Pois bem, ninguém fez esse serviço. Pelo contrário, na semana passada, o Fernando Haddad estampou a capa de 2 revistas no país. Revistas essas que já tiveram algum prestígio no passado. Agora, Paula, olha um ponto importante que a Fabi traz aqui. Esse governo começou o ano, e lembramos isso na nossa edição, culpando os juros. A taxa Selic, aquela que o Copom, desde 1996, se reúne para fixar a cada 45 dias, a taxa dos juros. De fato, os juros estão altos. Mas por que o juro está alto? Justamente para segurar o dragão da inflação, que desvaloriza a moeda e que consome o bolso do brasileiro. Ou esse governo que está aí quer culpar os juros. O que acontece? Se você mexer nos juros, se a gente não tivesse um Banco Central independente, e sim um Banco Central aparelhado politicamente, como quer o PT, o que acontece? O poder de consumo, a ideia de que o consumo estaria melhor, o brasileiro passaria a gastar mais dinheiro. É essa falsa sensação que o Lula quer, porque o Lula quer que o brasileiro compre picanha. Enquanto isso, a nossa economia, as bases da economia não se sustentam. Então, é por isso que a inflação segue nesse patamar, sobe um pouquinho. Nessa época do ano é normal subir por conta da volta às aulas. Você viu que o setor de educação justamente puxou essa alta, né? Então, é importante a gente notar, mais uma vez, porque eu até pedi para comentar esse tema brevemente, Paula, isso é também uma parte do discurso de cortina de fumaça do governo, que ataca os juros
porque não tem nenhum plano para o país, não sabe para onde vai levar a nossa economia. Aliás, nem o ministro consegue explicar para onde ele quer levar a nossa economia. Então, planta aí uma grande cortina de fumaça. Silvio, o artigo do J.R. Guzzo dessa semana na Revista Oeste também vai muito nessa linha da questão da cortina de fumaça, né? Com o título "É permitido roubar", e eu vou pedir aqui para Augusto Nunes ler um trechinho para a gente. É outro primoroso artigo do Zé Roberto Guzzo. Ele mostra, escancara alguns assuntos que poderiam servir de pauta para jornais sérios. A revista não deixa de falar de nenhum. E os jornais fingem que não, a imprensa velha finge que não existem esses fatos.